Tragédia familiar em Sobradinho. Casa pega fogo e mata casal. Polícia Civil investiga e uma das linhas é feminicídio. A reportagem é do Repórter do Povo, Tatuzinho. Aconteceu aqui na quadra 3, no conjunto G da região administrativa de Sobradinho 1. Foi nessa última quarta-feira. Era por volta de umas 10 horas da noite, quando os bombeiros receberam um chamado no Via 193. Uma casa em chamas. Imediatamente, os militares deslocaram aqui para a quadra 3. Foi quando eles perceberam que as chamas estavam altas. E o curioso da história é que a casa, tomada pelo incêndio, do lado de fora, na calçada, 2 crianças. Uma menina de 11 anos e um menininho de 7 anos apenas. As 2 crianças estavam chorando, meio que desesperadas, porque lá dentro da casa em chamas, provavelmente, estavam 2 pessoas, a mãe e o pai, Ana Paula Alves e Sérgio Avelino. Nessa história, os bombeiros, com vários militares, com a presença de várias viaturas, inclusive viaturas de combate a incêndio, eles entraram no interior da residência. Ali puderam debelar as chamas existentes, chamas inclusive muito altas. Após debelarem as chamas, os bombeiros foram realizar a parte do rescaldo. Com esse rescaldo, dentro da casa, com vários cômodos, inclusive 3 quartos, num dos quartos, segundo informações, o quarto de um casal, eles encontraram ali nesse rescaldo, de forma bem minuciosa, 2 corpos carbonizados. Um da mulher, Ana Paula Alves. O outro corpo, do Sérgio Avelino, o esposo. Segundo informações, Ana Paula trabalhava numa escola e o Sérgio Avelino, motorista de aplicativo. Tudo isso que aconteceu agora, nessa última quarta-feira, para a madrugada de quinta-feira. Após isso, os corpos terem sido encontrados, carbonizados, identificados, foram levados para o Instituto Médico Legal aqui da capital, aqui do nosso Distrito Federal. Imediatamente, assim que os bombeiros encontraram, a Polícia Militar foi acionada, toda a área aqui foi isolada e a perícia, o Instituto de Criminalística, o IML, veio também para o local para colher as primeiras imagens, dar início, às investigações desse caso. Por quê? Até agora, a suspeita da Polícia Civil que está investigando o caso é que seja um crime de feminicídio seguido de suicídio. Mas não se sabe ainda se é isso de fato. Não se sabe ainda se tinha marcas de corte na mulher, inclusive perfuração por objeto cortante ou marcas de tiros, que, lógico, só a investigação vai apontar. Aqui no local, olha só, ainda tem a fita utilizada pela Polícia Civil, a fita zebrada, para, lógico, delimitar essa área, isolar a área para a chegada, lógico, para os peritos pudessem trabalhar. Nesse local agora de manhã, hoje, quinta-feira, nós estamos inclusive acompanhando o trabalho do pessoal da perícia, da Polícia Civil, que está aqui realizando esses procedimentos, colhendo imagens, colhendo informações, principalmente ouvindo testemunhas sobre esse caso, para tentar encaixar, para identificar o que de fato aconteceu nessa última noite de quarta-feira, aqui na quadra 3, no conjunto G, em Sobradinho. Essa é a casa onde o incêndio foi registrado, onde as chamas estavam muito altas. Inclusive, a gente percebe um cheiro de fuligem muito forte. Aqui na garagem, veja só, tem o carro, segundo informações, de uma das vítimas, do motorista de aplicativo, Sérgio Avelino. Esse carro que está aqui na garagem, quando ele chegou nessa noite de quarta-feira, e ali, antes de cometer o crime, ele estacionou o carro, segundo informações de testemunhas, relatos de pessoas,
Ele, após estacionar o veículo de um dia de trabalho, ele teria ido até o quarto, ali começado uma pequena discussão, os vizinhos não escutaram e ali ele acabou incendiando. Não há ainda comprovação, o fato, só a perícia para apontar se ele teria colocado fogo no imóvel, se ele teria matado ela antes com algum objeto cortante, com algum tiro, não se sabe ainda, só a perícia para apontar o que de fato aconteceu. E qual a motivação para tudo isso? A polícia suspeita, lembrando que a Polícia Civil suspeita de um feminicídio seguido de suicídio, mas não é nada confirmado. Só mesmo colhendo informações, ouvindo testemunhas, o inquérito já foi instaurado por parte da 13ª DP, que investiga esse caso para tentar identificar o que aconteceu na noite dessa última quarta-feira. Lembrando que a perícia se encontra aqui, a criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, fazendo essa parte ainda, colhendo mais informações para que tudo seja anexado nesse inquérito instaurado da Polícia Civil para identificar esse caso. Um caso que chama a atenção porque de dentro da casa, além dos corpos que foram encontrados carbonizados da mulher e do homem, aqui do lado de fora, segundo informações de vizinhos, ficaram 2 crianças desesperadas. Um menino de 11 anos, uma menina de 11 anos e um menininho de 7 anos apenas, que estavam chorando aqui do lado de fora. Ao que tudo indica, essas crianças sejam aí filhos desse casal que foi encontrado aí os corpos carbonizados aqui na quadra 3, no conjunto G da cidade de Sobradinho. Lembrando que essa investigação continua aqui no local agora. Parentes estão, lógico, procurando também informações, tentando auxiliar a Polícia Civil no que pode, repassando informações do caso, principalmente como que era a vida do casal, para identificar o que aconteceu. É um momento lógico, muita emoção, de comoção, porque família é família, parente é parente. Eles, lógico, querem saber o que aconteceu. Essa é a situação aqui do local. O pessoal acompanha de perto a Polícia Civil trabalhando, a Polícia Civil realizando essas medidas de praxe, esse trabalho para identificar o que de fato aconteceu na noite dessa última quarta-feira, aqui em Sobradinho 1, onde 2 vidas foram encontradas, 2 pessoas mortas, carbonizadas, Ana Paula Alves e Sérgio Avelino, que, segundo informações, seriam um casal. Casal que foi encontrado dentro de um dos quartos da casa. Segundo informações, a casa tem 3 quartos e eles foram encontrados, inclusive, num quarto, que é um quarto específico que tem bastante cerâmica, azulejo. E por conta disso, as chamas altas, esse azulejo acaba provocando uma espécie de forno. E ali os corpos foram encontrados carbonizados após os bombeiros realizarem a parte de rescaldo. Primeiro as chamas altas, eles vieram atender e lá dentro encontraram esses 2 corpos. Agora é, lógico, um trabalho avante da polícia, da perícia, para identificar a motivação e o que de fato aconteceu. Seria, na verdade, afinal, um feminicídio seguido de suicídio? Só a Polícia Civil para apresentar esse resultado após o inquérito, essa conclusão desse inquérito policial que foi aberto por parte da 13ª DP aqui em Sobradinho. Sobre esse caso de ontem, a princípio a ocorrência foi registrada, o chamado foi para o combate a incêndio. Como é que a polícia, os bombeiros identificaram esses corpos dentro da casa? O chamado foi realizado em razão de um incêndio na quadra 3 de Sobradinho. Os bombeiros, então, localizaram 2 cadáveres num quarto. O que chamou a atenção é que havia uma barra de ferro nas proximidades. Era um homem, uma mulher, vizinhos já estavam dizendo que a filhinha do casal havia corrido para a rua. Tudo demonstrava ter ocorrido ali um crime, até mesmo um provável feminicídio. A 13ª DP foi acionada. Chegando no local, constatamos mesmo que a mulher apresentava, inclusive, uma provável fratura em um dos punhos. O homem não tinha o cadáver não tinha nenhuma lesão aparente. Levantou-se, então, a hipótese de um feminicídio seguido de um suicídio, de um autoextermínio. Agora, doutor, o que chama a atenção é que provavelmente essas crianças, uma menina de 10 anos, quase 11 anos de idade, e um rapazinho de 7 anos, teriam provavelmente quase que presenciado essa brutalidade, né? Infelizmente, as crianças devem ter presenciado algo bastante traumático. Elas não serão ouvidas, mas nós vamos ouvir familiares, vizinhos, fazer uma apuração completa, inclusive com relação a uma hipótese muito remota, com relação a eventual participação de terceiros, considerando que a principal linha é mesmo de um feminicídio seguido de um suicídio. Nunca foi registrada nenhuma ocorrência com relação a esse casal.
A mulher tinha 33 anos, uma pessoa idônea, trabalhadora, e ao que nos consta, o homem também era uma pessoa que estava refazendo a vida. Ele trabalhava como motorista, estava em prisão domiciliar, exatamente em razão de um homicídio cometido em 2006. Na época, não havia nomenclatura, capitulação legal de feminicídio, mas em 2006 ele já havia matado uma companheira em Planaltina e estava em prisão domiciliar, já findando o cumprimento de sua pena em razão de tal crime. Doutor, agora para encerrar, quais são os próximos passos? Como o senhor disse, fazer oitivas, colher depoimentos, testemunhas, para entender, para montar esse quebra-cabeça, né? Faremos oitivas dos vizinhos, dos familiares e vamos aguardar os laudos de perícia no local e os laudos cadavéricos com relação à mulher e ao homem. Vamos ter que ter um pouco de paciência, dar um tempo para a Polícia Civil do DF, para que a gente possa, como um todo, entender o que aconteceu dentro dessa casa em Sobradinho. Uma grande tragédia familiar, essa que é a verdade. Casal encontrado morto, corpo carbonizado, quando o Corpo de Bombeiros foi chamado para acabar com o incêndio que ali acontecia. E uma preocupação muito grande, porque as casas são coladas umas nas outras ali, e um perigo muito grande de ser uma tragédia ainda muito maior, com o fogo se espalhando, né, por todas essas casas nessa rua em Sobradinho. Quando o Corpo de Bombeiros chega, encontra o homem e a mulher, os dois corpos carbonizados ali dentro de um dos quartos. E na frente da casa, os dois filhos do casal que acompanharam todo esse drama e ali foram acolhidos por vizinhos e nesse momento estão com familiares e também tendo a ajuda psicológica e o apoio do Conselho Tutelar da região de Sobradinho. A polícia, nesse momento, como você viu o delegado falando claramente, trabalha com a hipótese de feminicídio seguido de suicídio. E por que essa tese de feminicídio seguido de suicídio? Porque o corpo da mulher tinha marcas de violência. O corpo do homem não tinha. O corpo da mulher tinha marcas de violência. E agora cabe à perícia da Polícia Civil, nos próximos dias, dizer para todos nós o que de fato aconteceu dentro dessa casa. Por isso, a tese, nesse momento, de feminicídio com suicídio. Ou seja, o homem, o companheiro, teria matado a companheira e em seguida suicidado, colocando fogo dentro da casa e pedindo para as crianças saírem da residência, e ali eles ficaram em frente, acompanhando todo esse drama e todo o trabalho do Corpo de Bombeiros do DF, que foi chamado imediatamente. O Balanço continua acompanhando esse caso atentamente.